Jairo aqui nesta noite, um fio condutor, ó Pai, um instrumento em tuas mãos. Que o Senhor não somente cresça e diminua, Deus, pela tua infinita misericórdia e graça, que eu seja um instrumento nas tuas mãos e nós, como tua igreja, recepcionemos a tua palavra. Fala, Senhor querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 3 de 1 Samuel. Olha lá o que está escrito no painel. Cancela o quê? Seu caso com o mundo. Você é a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Então, quem é noiva tem o quê? Comprometimento com o noivo, não é isso? Então, não podemos estar cocheando em dois pensamentos, mas somente em um. Amém? Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Deus fala com Samuel em sonhos, né? Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante o sacerdote Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. E sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, ou seja, estava ficando cego, de modo que não podia ver, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que a ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli de princípio a fim tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa, porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios e nem também com ofertas. Amém? Podemos assentar. O jovem está naquela fase de todo vigor, a 200 por hora. É ou não é? No 220. É ou não é? Quando se colocava aquele texto que a Bíblia fala de Mateus, que conhecer de mim que meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele faz uma analogia ou uma comparação, melhor dizendo, na época que se arava a terra. Eles colocavam um boi mais maduro, né, mais velho, e um boi mais jovem, que está naquele vigor. E eles colocavam um jugo, tinha que ser os dois da mesma altura, aparentemente mesmo peso, e eles colocavam para aquele jugo ficar certinho, equilibrado, né, não ficar torto, para poder arar a terra.
Quando um tinha muito vigor para ir, o outro ia mais brando. Então equilibrava a força para que a terra fosse arada de maneira correta. Então a juventude está em todo vigor, está em toda empolgação, né? Isso é bom, mostra o seu vigor. Eu conheci um pastor que ele falava que a juventude é o jardim da igreja, né? Aquela beleza da igreja. Você olha para um jovem, você vê toda a beleza jovial dele, não é isso? Mas a gente é bonito, né? A gente continua sendo bonito. Eu sei que eu perdi um pouquinho de cabelo, mas eu continuo sendo bonito. É ou não? Então, queridos, o momento de vocês, jovens, é de aprender, de aprendizado. E tem toda a facilidade de pegar aquilo que está sendo ensinado. O adulto, né, já tem uma dificuldade, porque o adulto tem que reconstruir aquilo que aprendeu. Então aquilo que ele já aprendeu, ele precisa reconstruir. Ele tem que desaprender aquilo para aprender novamente aquilo que Deus quer para a sua vida. E interessante dizer aqui, voltando para o texto, para nossas vidas aqui da meditação, fala de um jovem, a qual vocês conhecem a história de Ana, que era uma mulher estéril, que ia com seu esposo chamado Eucana, e a sua segunda esposa ficava, como é que se fala? Desdenhando Ana, porque ela não podia ter filhos. E ela se debruça diante de Deus e ora ao Senhor pedindo um filho, e Deus a concede esse filho. Mas ela faz uma promessa para Deus, que esse filho seria criado na presença de Deus, na casa de Deus. E ele, depois que desmamou o menino, logo depois, um tempo depois, ela já entrega esse menino aos cuidados do sacerdote Eli. Sacerdote, todos nós sabemos que é aquele homem que é chamado por Deus para interceder pelo povo no Antigo Testamento. Ele orava a Deus, intercedia, ele levava as demandas do povo para Deus. E Samuel, ele foi criado aos pés de Eli. Somente, e uma compreensão para a gente aqui é o seguinte, que mesmo ele sendo criado, olha só, celular, para cá, eu quero a atenção de vocês nessa mensagem. E o que acontece? Samuel estava aprendendo com um sacerdote mestre. Porém o texto vai dizer que Samuel ainda não conhecia a Deus. A palavra de Deus não ainda sido revelada a ele. Ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. E às vezes, irmãos, nós que estamos dentro da igreja, isso aí não é só para jovem, isso aí é para todos. Às vezes estamos dentro da igreja, estamos aprendendo com os sacerdotes que aqui estão, que são os pastores, os presbíteros, que ensinam a palavra e que ministram a palavra de Deus, mas às vezes alguns de nós ainda não conhecemos a Deus, mesmo sendo ensinados. Nos faz lembrar de Jó. Jó falava lá no capítulo 42, olha, eu conhecia a ti, ó Senhor, apenas de quê? De ouvir, mas agora os meus olhos te veem, depois que ele passa por todo aquele processo. Antes ele praticava os rituais de expiação de pecado, antes ele agradava a Deus nos seus feitos, porém todavia ainda não tinha uma experiência real com o Senhor. Então, queridos, às vezes o que está faltando em nós é essa experiência com Deus, conhecer a Deus, ouvir a Deus, palestrar com Deus, ter experiência com Deus, ver a glória de Deus nas nossas vidas. Senão, apenas aprenderemos ao pé do sacerdote, mas ainda assim não conheceremos a Deus na sua realidade. Isso é uma preocupação para nós. Deus tem tantas promessas, irmãos, e tantas coisas para nós, e às vezes nós nos limitamos a chegar a só essa primeira etapa, de conhecer a Deus só por ouvir, só conhecer a Deus e não deixar que verdadeiramente o Senhor se revelar a nós.
Às vezes o Senhor está falando com você agora nesse momento, e às vezes você não está querendo ouvir. Aí, irmãos, nos faz refletir: até quando permaneceremos da mesma maneira, queridos? Olha as experiências de Daniel, de um jovem com aproximadamente 17 anos. Ele coloca no seu coração, porque já tinha uma intimidade com Deus, já conhecia Deus. Ele fala: eu não vou me alimentar das iguarias do rei, nos dê só legumes. Aí aquele homem fala, o mestre Sala fala: mas se o rei ficar sabendo disso, eu vou perder a minha cabeça. Ele: não, fique tranquilo, faça uma experiência de 10 dias. E depois de 10 dias, eles comendo apenas legumes e bebendo água, eram os jovens mais formosos, mais bonitos, mais saudáveis. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, o Senhor estava sustentando eles, o Senhor estava dando vitória para aqueles jovens, porque já tinham uma experiência para com Deus, já conheciam a Deus, já palestrava com Deus. Você vê que Samuel aqui, por 3 vezes Deus o chama: Samuel, Samuel. E ele pensava que era Eli que estava chamando. Você observa que ele nem atentou para identificar a voz. Talvez se eu te chamar, se eu for lá para trás e chamar algum de vocês, alguém falar: é o presbítero Alex que está me chamando. Se alguém ouvir a voz do pastor, talvez fale assim: o pastor está me chamando. É ou não é? Porque às vezes você vai identificar a voz. Se alguém chamar, pode estar várias pessoas, e se um chamar que você conhece a voz, você talvez identifique. Mas aqui nem isso Samuel conseguiu detectar. Saber que essa voz não é o de Eli, essa voz é diferente. Se só Eli está aqui, quem é que está me chamando? Samuel poderia indagar isso, sim ou não? Mas ele não consegue identificar, perceber, não estava percebido, não estava com atenção. E quantos de nós, irmãos, às vezes Deus está falando e nós não estamos percebendo? Olha, aquilo que o irmão está dizendo pode ser até a voz dele, mas é algo diferente. Deus está usando ele para falar dentro do meu coração. Essa palavra está vindo ao meu encontro de forma diferente. O irmão até pode estar usando a teologia, usando a sua boa oratória para falar, mas aquela frase que ele falou veio profundamente dentro do meu coração. O Senhor falou comigo naquele lugar, naquele momento, naquela hora, e eu detectei que Deus estava falando através daquele irmão. Tem diferença, irmãos. Tem algo que testifica. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas Samuel aqui estava desligado, porque não conhecia a Deus, mas ele poderia detectar que a voz era diferente. É ou não é? Mas ele tão prontamente, dentro de uma obediência natural, se levanta e vai até o seu mestre, fala: Eli, estou aqui porque você me chamou, eu não te chamei. Novamente ele não consegue perceber: pô, se ele não me chamou, quem é que me chamou? Volta novamente a dormir. Atentemos, irmãos, aos detalhes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós pecaremos nas pequenas coisas, e às vezes nessas pequenas coisas que nós deixamos passar despercebido, é aonde nós perdemos a nossa bênção, é aonde nós perdemos a nossa vitória, quando estamos desapercebidos. Principalmente, irmãos, a voz de Deus. Às vezes você está falando assim: estou orando tanto tempo, Deus não está me respondendo. Às vezes Deus está te respondendo, mas você está tão desligado que você ainda não conseguiu perceber a resposta de Deus. Deus está falando: Samuel, ele não
está ouvindo. Depois chama pela segunda vez, Samuel, ele não consegue detectar. Pela terceira vez também não consegue. Parece Balaão, não é isso? Parece Balaão. A jumenta estava lá mudando de direção e ele estava agredindo. E a jumenta querendo dizer algo, e ele não estava ouvindo aquilo que ela estava falando. Precisou Deus abrir a boca, dar voz ao jumento para poder ele falar, então ele parar e dar ouvidos. Será que precisa chegar ao extremo, irmãos, para nós ouvirmos a voz do Senhor? Precisa Deus chegar ao extremo das nossas vidas? Você não se constrange às vezes diante de Deus ao observar certas situações que estamos vivendo e estamos conformados com aquilo, e você diz assim: Senhor, porque já é o fim dos tempos, e diz que o amor de muitos esfriará, guerras, rumores de guerras e tantas perseguições e tantas outras coisas. Isso é cumprimento da tua palavra. Mas eu acredito que mesmo diante de todas essas situações que estamos vivendo, irmãos, há uma igreja fiel na terra. Ele diz que ele vai arrebatar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que serão fiéis, aqueles que estão apercebidos, seja percebido na presença de Deus, irmão. Não seja desapercebido. O amor de muitos esfriará daqueles que estão desapercebidos. O amor de muitos esfriará aquele que não está prestando atenção naquilo que o Senhor está dizendo, naquilo que o anjo está dizendo, naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mas aquele que dá ouvido à palavra de Deus, esse comerá o melhor dessa terra. Esse vai viver as promessas de Deus. E eu acredito que nessa noite Deus está falando para você: meus santos, eu, o Senhor, estou falando para você: coma e goze do melhor dessa terra que eu tenho para te dar. Deus é poderoso, irmãos, mas nós precisamos estar apercebidos. E Samuel aqui no momento não estava apercebido, porque ainda não conhecia a voz de Deus. Então, se você, irmãos, não conhece a voz de Deus, busque ao Senhor para conhecer a voz do Senhor, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus ainda fala, sim ou não, irmãos? O nosso Deus ainda fala. Nosso Deus não está com a sua boca muda para que não fale algo para você. Ele diz que nós devemos clamar a Ele, e Ele nos revelará coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Ele ainda continua sendo o mesmo, e somente Ele pode fazer. E Samuel é chamado por 3 vezes. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor tornou-lhe a chamar. Ele se levanta de novo, fala com o sacerdote Eli, e depois Eli, percebendo que era Deus que estava querendo falar com o menino, ele fala: Senhor, fala que teu servo ouve. Então, irmãos, para que a gente venha ouvir alguém, a gente precisa dar o que para essa pessoa? Atenção. É verdade. Para que nós venhamos ouvir a voz de Deus, irmãos, precisamos dar atenção para Ele. Se nós não dermos atenção, como é que ouviremos as suas orientações? Quando nós oramos a Deus, você clama, você se rasga, você chora na presença de Deus, aí você acaba de se derramar todo para Deus, amém, e vira as costas e vai embora. E o momento que você medita no Senhor, e o momento que você espera Deus falar, e o momento que você quer escutá-lo,
E o momento até que você receba até um não de Deus. Porque o não, acho que foi falado aqui, a irmã Elza falou, né, irmã Elza? O não de Deus, irmãos, também é bênção. Porque às vezes Deus está te dando aquele grande livramento através daquele não. E você às vezes não compreende isso, porque você é aquele filho mimado que só quer receber o sim de Deus. É aquela criança que esperneia na loja, né? Que se debruça no chão, se joga no chão e começa a gritar, chamando a atenção de todos, envergonhando os pais, porque quer aquele doce ou quer aquele brinquedo. E às vezes nós não compreendemos isso. Samuel aqui estava sendo levantado como um novo sacerdote e profeta naquele lugar. Deus estava falando: olha, a casa de Eli vai cair, porque estava em pecado. Os filhos de Eli profanavam o templo com as prostitutas, e já não estava mais, Eli, já velho, já não repreendia os seus filhos, não tomavam atitude. É outra coisa também que precisamos estar percebidos, irmãos, em relação às vezes ao pecado. Tome uma atitude. Se Eli tivesse tomado uma atitude contra os filhos dele, tivesse disciplinado os filhos dele, talvez o seu ministério não tivesse caído, talvez daria continuidade através dos seus filhos. Mas quando o pecado toma conta, irmãos, cuidado, porque o pecado gera morte, e a morte gera separação do homem para Deus, com Deus, né? Agora, Samuel não. Samuel, mesmo sendo um jovem, tomou uma postura de fidelidade, e Deus o levantou, e foi juiz de Israel, conduziu o povo por vários anos. Foi ele que ungiu o primeiro rei, o segundo rei de Israel. Foi ele que foi levantado com grande força e poder, e a Bíblia diz que todas as palavras que saíram da boca de Samuel se cumpriram. Deus era com ele, porque Samuel era fiel. Não é porque, é porque eu sou jovem ainda, eu sou aborrecente ainda. Não, meu irmão. O jovem que olha para Deus, que olha para a sua palavra, que tem uma vida de oração, de obediência à sua liderança, obediência a Deus, ele será um jovem cheio de Deus, cheio da unção, cheio do poder, cheio da autoridade, e fará grandes coisas na sua juventude, e quando envelhecer na presença de Deus, ainda será fiel para com o seu Senhor. Glória a Deus. E Deus procura esses jovens e toda a igreja que passe a ouvir a voz do Senhor, ter atenção para Ele. Senão, irmãos, seremos como um monte de pessoas alienadas dentro da casa de Deus. O que é uma pessoa alienada, irmãos? Que não está atento a nada que está acontecendo ao seu redor. Não é chamando de maluco, não. É aquela pessoa que não está atenta a nada. Para ela é aquele oba-oba. Vamos ali, vamos embora. Faz isso aqui, faz aqui. Tem que estar observando. Lembra dos Gideões, quando Gideão leva os seus soldados ali para beber água? O que acontece? Como é que ele escolhe 300 no meio de 32 mil? Vocês lembram? Aquele que beber a água como o cão. O cão, quando vai beber água, quem tem cachorro em casa pode observar. Pode botar a comida dele lá, ou a água, que ele vai comer olhando o que está acontecendo ao seu redor. Mexe lá na comida do tu chega pertinho assim, ele já está, né? Porque ele está atento ao que está acontecendo ao seu redor. O servo de Deus também tem que ser assim, irmãos. Ter a atenção em tudo que está acontecendo. Está na casa de Deus, nós está ouvindo, está observando, para poder fazer o melhor para o Senhor. Aí você vai ter experiência com Deus, vai ser uma pessoa cheia da autoridade de Deus, cheia da unção, cheia da inspiração, iluminado. Não é conduzido por qualquer vento de doutrina, não é conduzido pela emoção, pelo oba-oba, mas vai falar assim: não, calma aí,
Você está me chamando para quê? Para fazer isso? Mas calma aí, mas a lei de Deus não diz que é para fazer isso. Então, se a lei de Deus não permite que eu faça isso, então, meu amigo, eu te amo muito, mas não vou compactuar com o que você está fazendo. Aleluia. Amém? É ou não é? Por quê? Porque a sua atenção está voltada para Deus. Glória a Deus, aleluia. E Samuel tinha a sua atenção voltada para Deus. Quando Saul poupa os inimigos e Deus manda matar todos, quando ele chega, Samuel chega diante de Saul: olha, rapaz, você desobedeceu a Deus, Deus mandou você fazer de tal forma, você fez de outra. Ele não concordou com aquilo. Mata o rei que Deus tinha mandado matar, para que fizesse aquilo que Deus havia mandado. E foi ali que foi a ruína de Saul. Irmãos, se nós não dermos atenção para Deus, a tendência é nós nos arruinarmos diante do Senhor. Aí você vai estar caminhando com Deus, na presença de Deus, mas Deus está longe de você. Irmãos, precisamos conhecer o nosso Deus. Hoje, no século 21, as igrejas que estão aí diante de nós são igrejas que não conhecem o seu Senhor. São igrejas que vivem emoções gospels. Glória a Deus, aleluia. Só emoções. Vai lá, faz aquele movimento, aquelas palavras de efeito, bota um ministério de louvor ou alguém que cante a igreja, que inflame a igreja, e todo mundo começa a se sacudir, muita emoção e pouca experiência com Deus. Às vezes não conhece a Deus. O que eles estão fazendo estão errado? Não, irmão, até determinado ponto não. Porque adorar a Deus, você pode adorar a Deus com o seu corpo, com alegria, com felicidade, você pode bater palmas, você pode mexer o seu corpo, você pode se alegrar, mas você precisa sentir verdadeiramente a presença do seu Deus na sua vida, sentir a sua unção, sentir que Deus está naquele lugar, falar em mistério com Deus, porque Ele assim nos edifica e nos renova, e nós vemos a glória do unigênito do Pai, através dos milagres e da transformação, do renovo, daquilo que o velho homem é expulso, e um novo nascimento aflora, através da presença de Deus. Aí sim nós vamos conhecer Deus, vamos ouvir a Deus, e Ele será revelado a cada um de nós. Senão, irmãos, seremos meramente espectadores. É ou não é? Seremos espectadores. Eu não quero ser espectador, eu quero viver. Deu para entender isso, irmãos? Não seja espectador. Fala assim: nossa, aquele pastor é tão ungido, né? Aquela irmã de oração é tão cheia da presença. Ó, irmão, mas a promessa que ela recebeu ali e que ela está vivenciando é para você também, é para a juventude também, é para as irmãs também, né? Não fala assim, ó, eu já estou velha e idosa. Não, irmão. A Bíblia fala que os velhos terão o quê? Sonhos, eles terão projetos, eles serão instrumentos na mão de Deus, eles frutificarão mesmo idosos, e a juventude também, e o jovem também, o adulto também. A promessa é para todos. Então, irmão, viva o melhor de Deus na sua vida. Não seja espectador, vivencie Deus, vivencie o Senhor. Quando Deus permitir uma experiência na sua vida diante de você, olha a Deus na hora. Se uma pessoa cair endemoniada na sua frente, o que você faz? Chama o pastor? Ou você faz igual a Evelyn falou: sai em nome de Jesus? É ou não é? A autoridade de Deus está em vocês. Glória a Deus. Amém, juventude? Amém. Sair, enfrentar. E na cova dos leões? E os jovens que entraram nas fornalhas ardentes?
Há uma promessa sobre a vida de todos nós, queridos. Então, viva como Samuel viveu. Ele não tinha ouvido a voz de Deus, mas quando Deus falou com ele, preste atenção nisso, ele deu atenção para Deus. E a partir daquele momento que ele deu atenção para Deus, ele não se deixou levar por nada mais nessa vida. Antes, toda a sua atenção era para Deus, e Deus o conduziu para viver essa vida natural também. Mas ele vivia como um homem espiritual, que discernia tudo aquilo que estava ao seu redor, porque o Senhor era com ele. E mesmo assim, às vezes ele deu um tropeçozinho, né? Quando foi lá ungir Davi como rei, ele olhou para a aparência. É ou não é? As aparências enganam, né? Como diz o provérbio, né? Então, irmãos, estamos vivendo tempos finais. Não estamos aqui para perder tempo mais. Nós temos que avançar, avançar e avançar. A igreja de Cristo precisa avançar. Amém, irmãos? Quem está disposto a avançar aqui nessa noite? Pelo nome de Cristo, avançar, avançar e avançar, e conquistar e usar na tua boca o nome de Jesus, usar com autoridade para pregar a palavra, para salvar mais jovens, para salvar mais adultos, mais idosos, salvar mais pessoas, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Peça a Deus para ouvir a voz dele. Deixe que Deus te conduza, irmão, e grande vai ser a conquista da tua vida, e a glória de Deus resplandecerá sobre você, e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Amém, queridos?